Preciso te atualizar também sobre o mais novo alvo do Vasco para a ponta direita. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre a renovação de contrato de Dimitri Payet. Ela vai acontecer ou não, só para lembrar, o meio atacante de 37 anos de idade tem vínculo com o Vasco somente até 30 de junho. No início desse ano, os dirigentes vascaínos cogitaram a possibilidade de oferecer uma extensão do vínculo até dezembro com redução do salário atual. O Payet ganha na casa de R$1,5 milhão por mês, mas decisão interna entre dirigentes do Vasco foi de ignorar essa possibilidade de extensão do vínculo, ainda que com redução salarial. A ideia é aguardar como é que o Payet vai se comportar até a metade do ano para decidir se vale a pena ou não sugerir uma renovação de contrato. Nesse exato momento, está mais para o Vasco abrir mão de qualquer renovação e liberar o jogador para buscar um outro clube do que qualquer outra circunstância. A verdade é que o Payet não tem conseguido entregar, muito por conta da capacidade física, ou da falta de capacidade física, atleta que custa R$1,5 milhão por mês, exatamente a mesma cifra de Philippe Coutinho. E aí há outro problema. Coutinho e Payet jogam basicamente na mesma posição e tem como grande problema a mesma situação, da incapacidade física. Então a manutenção dos dois é um problema para um clube que passa por enormes dificuldades financeiras. Estou para dizer para vocês que é grande a chance de o Payet não ficar no Vasco para o segundo semestre. Dessa maneira ele estaria livre no mercado para buscar um novo clube. Atleta que nessa temporada tem 7 jogos, só 2 como titular. Nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Só para completar o noticiário Cruz Maltino, Benjamin Garré está bem perto de fato de ser comprado. Operação de R$2,5 milhões ou 14 milhões de reais. Quero falar agora sobre os semifinais do Campeonato Carioca. A última rodada da fase de grupos, que vai classificar os últimos times para a semifinal, promete ser muito interessante. Há 2 times garantidos. O Flamengo e o Volta Redonda, ambos têm 20 pontos e vão para a rodada final já garantidos. As outras 2 vagas são disputadas por até 7 times. E se o campeonato acabasse hoje, 2 grandes ficariam de fora, o Fluminense e o Botafogo. O Maricá é o terceiro, o Vasco aparece em quarto, o Vasco soma nesse momento 14 pontos, mesma pontuação do Fluminense, que é o quinto. Já o Botafogo aparece em sexto com 13 pontos. A gente tem, por exemplo, um Vasco e Botafogo, ou seja, um dos dois deve ficar fora, com o risco até dos dois em caso de empate. Só para completar, Madureira, que é o terceiro colocado, pega o Nova Iguaçu fora de casa. Então ainda dá para sonhar com uma semifinal. Tem o Flamengo, o Volta Redonda, que é o segundo, e mais 2 grandes clubes do futebol carioca. Tudo ficou para a última rodada, campeonato dos mais equilibrados dos últimos tempos. Preciso falar agora sobre o Vasco da Gama, que fez oferta por Nuno Moreira, atacante português de 25 anos de idade que pertence ao Casa Pia. Ele havia sido revelado no Sporting de Portugal. Importante contar que essa negociação ocorre em paralelo às tratativas pelo Benjamin Garré, do Krylia Sovetov da Rússia, e também em paralelo a possibilidade de contratação do angolano chamado Lloyd Augusto. O Garré está mais perto do que o Augusto. A expectativa do Vasco é de que o Krylia libere o Garré nos próximos dias e ele já desembarque nessa semana para se apresentar e fazer todos os trabalhos com o restante do elenco. Sobre o Nuno, jogador revelado na base do Sporting, boa temporada atual com 9 gols marcados, titular absoluto. Informação que vem de Portugal dá conta de que o Nuno Moreira já aceitou a proposta vascaína, o Casa Pia que tem criado dificuldade por entender que trata-se de um jogador de enorme potencial. Só para completar o noticiário do Vasco, GB já está de volta ao Rio de Janeiro, depois da negociação frustrada com o Fenerbahçe. Ele havia sido reprovado nos exames médicos. Notícias do Vascão, pergunta o Gustavo. Tem notícia do Vasco. Estava contando no vídeo da tarde e é uma notícia importante. Se eu fosse vascaíno, não ficaria muito esperançoso da permanência do Payet para o restante da temporada. O contrato se encerra em 30 de junho. A diretoria do Vasco chegou a cogitar em janeiro uma prorrogação do vínculo até o fim da temporada com redução salarial. Essa ideia acabou sendo descartada entre dirigentes do Vasco e nada foi apresentado ao Payet. Eu fiz uma consulta nesse final de semana. E aí, vocês vão propor uma renovação? Não, a gente vai esperar até metade do ano e vai depender do desempenho do Payet. Se ele conseguir se mostrar um cara útil, a gente pode tentar,
mais para frente essa prorrogação. Mas hoje a posição é de esperar e eventualmente até liberá-lo na metade do ano para que ele vá buscar um outro clube. O Payet que tem 37 anos de idade, na atual temporada tem 7 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Para piorar, dos 7 jogos, só 2 como titular, outros 5 na condição de reserva. A grande verdade é que o Payet ganha R$1,5 milhão por mês, assim como o Coutinho, mas ocupa exatamente o mesmo espaço no campo, né? Ele ocupa o mesmo espaço. E não dá para contar com os dois. Fica muito difícil você ter Payet e Coutinho dentro de campo, tá bom?